Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao primeiro trimestre de 2024 da lição dos adultos. O tema da revista: O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. O comentarista das lições desse trimestre é o pastor José Gonçalves e hoje estamos chegando na última lição do trimestre e queremos agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio, pela sua bondade em nos conceder essa oportunidade de estarmos falando de sua palavra. Também agradecer aos irmãos, às irmãs, aos amigos, amigas que têm nos acompanhado, têm apoiado o nosso trabalho com o seu compartilhamento, com o seu comentário, também com o seu like, você que se inscreveu em nosso canal, você que ativou o sininho, todas as notificações, muito obrigado pelo seu apoio. Você está ajudando a divulgar a palavra do Senhor. E o tema desta última lição que nós iremos abordar é a lição de número 13. O tema desta lição é o poder de Deus na missão da igreja. E esta lição está datada para ser ministrada no dia 31 de março de 2024. Texto áureo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. Verdade prática: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. A leitura bíblica em classe encontra-se também no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. Introdução. Nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. O povo de Deus não pode desprezar, não pode abrir mão deste poder, desse revestimento de poder para obter êxito na missão que é de pregar e de anunciar o Evangelho de Cristo. É a missão da igreja no mundo. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua chamada, ou seja, sua vocação. Primeiro tópico: a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Primeiro subtópico: um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro dos Atos dos Apóstolos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa, como algo extremamente necessário para o cumprimento da missão. Antes de darmos prosseguimento ao primeiro subtópico, gostaríamos de fazer algumas observações acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E sendo ele uma pessoa divina, ele tem personalidade. E os aspectos da personalidade são intelecto, vontade, sensibilidade. O Espírito Santo tem intelecto. Ele ensina. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso e está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26, onde Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, o Espírito Santo ensina, ele tem intelecto. O Espírito Santo também tem vontade. Diz a Bíblia que o Espírito Santo impediu Paulo e aqueles que com ele estavam de irem para a Ásia, para evangelizar na Ásia. E Paulo, então, foi direcionado pelo Espírito Santo, ele foi para Macedônia e dali para Filipos. Então, observe que o Espírito Santo, ele separa, o Espírito Santo direciona, porque o Espírito Santo tem vontade, mas o Espírito Santo também tem sensibilidade. A Bíblia diz, está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, está escrito assim:
e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo é sensível. Todos os salvos têm o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando alguém aceita Jesus como Senhor, o Espírito Santo, ele faz uma obra no interior desta pessoa. É a regeneração. Esse homem passa a ser uma nova criatura. É o Espírito Santo que emerge o homem no corpo místico de Cristo. O novo convertido salvo no corpo místico de Cristo. Portanto, todo salvo é templo do Espírito Santo, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16. Vamos ler isso? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Também está escrito, registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o Espírito Santo, ele habita em nós e ele é proveniente de Deus e nós somos o templo do Espírito Santo. Então, todos nós temos o Espírito Santo. Ele mora em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, o que está sendo tratado aqui no livro ou no Evangelho segundo escreveu Lucas é revestimento de poder, é o batismo no Espírito Santo. E Jesus, ele mostra a importância disso quando, antes de ascender aos céus, em suas últimas instruções aos discípulos, ele fala acerca desse revestimento de poder. Jesus, está escrito em Lucas capítulo 24, no versículo 49, Jesus fala acerca desse revestimento de poder. Veja o que Jesus diz. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de ascender aos céus, nas últimas instruções aos discípulos, antes de ser assunto aos céus, 10 dias antes do Pentecostes, Jesus também diz para os discípulos que eles receberiam poder. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Observe que o Espírito Santo aqui está sendo colocado como revestimento de poder, como poder do alto. Portanto, o ensino revelado nos escritos de Lucas está falando acerca de um revestimento de poder que é distinto da salvação. São duas coisas distintas. O revestimento de poder ou o batismo no Espírito Santo é algo distinto da salvação. É algo que acontece subsequente à salvação. E é somente para os salvos. Está disponível a todos os salvos. Somente os salvos recebem este revestimento de poder. Segundo subtópico, o enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo, conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, no versículo 21 e 22. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele, como sendo 100% Deus, 100% homem, ele realizou a obra de Deus no poder do Espírito. O Espírito Santo é quem
o capacitou para que ele fizesse a obra de Deus e cumprisse a missão para o qual ele foi designado. Observe que o próprio Jesus diz isso. Está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Jesus está aqui corroborando com as palavras que Isaías disse acerca dele mesmo. Quando Isaías profetizou acerca do Messias, Isaías, no capítulo 61, do versículo 1 e 2, agora tem as suas palavras corroboradas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Veja o que está escrito em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Jesus diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus realizou a obra de Deus como um homem cheio do Espírito Santo na sua plenitude. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Por isto que Jesus disse, nós já citamos esse versículo aqui, Jesus disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nas suas últimas instruções aos discípulos, antes de ascender aos céus, 10 dias antes do dia de Pentecostes, Jesus disse para os discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E isso se cumpriu no dia de Pentecostes, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Não era um vento, o som que era como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Aqui está fazendo uma analogia, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Portanto, assim como o Senhor Jesus Cristo foi ungido, foi cheio do Espírito Santo e cumpriu a obra de Deus, cumpriu a missão, a igreja também, antes de começar, de iniciar o trabalho missionário, ela também recebeu o poder, o revestimento de poder. Observe que este revestimento de poder aconteceu no mesmo dia da inauguração da igreja. A igreja, segundo os estudiosos, foi inaugurada de forma concreta no dia de Pentecostes. Já estudamos nas lições passadas que a igreja ela já estava no coração de Deus, na mente de Deus, lá no eterno passado, antes da fundação do mundo, mas agora, de forma concreta, ela estava sendo inaugurada no dia de Pentecostes. A igreja foi inaugurada debaixo do fogo, debaixo do poder do Espírito Santo. Terceiro subtópico: o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade, como algo necessário na vida da igreja, na vida dos crentes, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida da igreja. Não é algo abstrato, mas algo concreto. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo e não subjetivo. Ou seja, ela podia ser vista e ouvida. Isso quer dizer que quem recebia
esse revestimento, sabia o que havia recebido, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no versículo 15 a 17, quando Pedro está relatando aquilo que acontecera na casa de Cornélio, a experiência que ele teve na casa de Cornélio. Quando ele ministrava a palavra, o poder de Deus desceu sobre Cornélio, sobre aqueles que estavam ali, a família e aqueles que estavam ali junto, e todos eles foram batizados no Espírito Santo. Antes eles receberam a palavra, eles se converteram e então, depois, subsequente, eles receberam o batismo no Espírito Santo. Primeiro veio a conversão. Nós já falamos sobre isso, que no momento da conversão, o Espírito Santo, como agente regenerador, ele agora passa a habitar no crente, passa a habitar no salvo, mas o revestimento de poder é algo subsequente à salvação. São experiências distintas. E aqui Pedro está contando sobre essa experiência, falando acerca do que acontecera na casa de Cornélio, e ele reconheceu que aquilo que estava acontecendo era algo que ele já havia vivido por causa dos sinais. E agora nós vamos ver isso. Ele reconheceu que eles haviam sido revestidos do Espírito Santo por causa dos sinais. E é esses sinais que nós vamos ver agora no quarto subtópico. Quarto subtópico, a doutrina pentecostal clássica. Desde seus primórdios, a doutrina, ou seja, o ensino pentecostal clássico, afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. A evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Todos os textos bíblicos que falam acerca da experiência do batismo no Espírito Santo, do enchimento de poder, vem também relatando o falar em outras línguas. Portanto, é importante que entendamos isso, que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Falamos aqui da experiência vivida ali na casa de Cornélio. Veja, vamos ler o que aconteceu ali. Capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, vamos ler do versículo 43. Pedro está aqui falando acerca das maravilhas, falando acerca do Evangelho de Cristo. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Agora, observe bem o que diz o versículo 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. A evidência do batismo no Espírito Santo, falar em novas línguas. E quanto a falar em novas línguas, que também conhecemos como línguas estranhas, a revista Lições Bíblicas Jovens e Adultos, do primeiro trimestre de 2004, fala acerca desta língua estranha, que é a evidência do batismo no Espírito Santo. A língua estranha é uma fala dirigida a Deus. A língua estranha tem uma finalidade muito além daquela que é ser um sinal do recebimento do batismo com o Espírito Santo. Conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, e em espírito fala de mistérios. Assim, embora aquele que fala não entenda o que está falando, o seu espírito está falando de mistérios com Deus. Isto é, a língua estranha torna-se um modo de comunicação com Deus.
O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Em línguas, o crente batizado com o Espírito Santo adora a Deus em mistérios e é edificado. Que riqueza gloriosa Deus coloca à disposição de seus filhos. Então observe que as línguas ou a língua desconhecidas ou línguas estranhas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Assim, estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Santo Espírito acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Segundo tópico, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Primeiro subtópico, capacitando as testemunhas. No livro dos Atos dos Apóstolos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Nenhum líder realiza a obra de Deus a não ser que seja capacitado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem direciona, é o Espírito Santo quem ensina, é o Espírito Santo que capacita o líder para o cumprimento da obra de Deus, para o cumprimento daquilo que Deus colocou em suas mãos. É o Espírito Santo que lhe dá capacitação para que ele, com poder, possa testemunhar acerca de Cristo. Agora, observe bem o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Observe que os apóstolos, os líderes, eles davam testemunho da ressurreição de Jesus com grande poder, porque o Espírito Santo os capacitava para fazer a obra de Deus. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 8. Pedro e João, os irmãos conhecem bem esse texto, eles subiam ao templo, eles iam para orar no templo, e ali na porta chamada Formosa havia um homem que era coxo, e esse homem era coxo desde o ventre de sua mãe, tinha aproximadamente 40 anos, e Pedro e João fitou os olhos nesse homem quando ele pediu esmola, e em nome de Jesus esse homem foi curado. Devido a este milagre, por fazer este bem, Pedro e João foram presos e agora estavam diante dos sacerdotes, e os sacerdotes estavam interrogando Pedro e João. E lhe fizeram uma pergunta. Eles colocaram Pedro e João no meio deles e fizeram uma pergunta: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro vai responder. E Pedro, capacitado pelo Espírito Santo, ele responde, e veja que está escrito no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Pedro respondeu aos sacerdotes com autoridade e com poder, porque o Espírito Santo o capacitou. Ele estava sendo capacitado pelo Espírito Santo para responder a pergunta que lhe fora feita. Por isso que ele responde com autoridade e com poder. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo, resiste ele mais, o mágico. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. Pessoas comuns
também eram revestidas do poder do alto. E isso nós vamos ver agora no segundo subtópico. Segundo subtópico: pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Ananias, um homem que não era citado na Bíblia, um homem que a Bíblia não mostra sua genealogia, um homem simples, mas que estava cheio do Espírito Santo. E Deus, então, o convocou para que impôsse as mãos sobre o apóstolo Paulo, que até então era Saulo, um homem temido, um homem que todos temiam, porque Saulo foi um perseguidor do Evangelho, mas agora, já quebrantado por Deus, recebe Ananias, e quando Ananias coloca as mãos, impõe as mãos sobre Paulo, as escamas que estavam em seus olhos caem, e Paulo também é cheio do Espírito Santo. Mas o que nós queremos dizer aqui é que Ananias, um homem simples, foi capacitado pelo Espírito Santo. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servir às mesas, também faziam sinais e prodígios. Por quê? Porque eram cheios do Espírito Santo. Veja o que a Bíblia fala acerca de Estevão. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Veja o que a Bíblia diz. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aqui foi quando da instituição dos diáconos. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão para o diaconato, e elegeram Estevão. Veja bem o que está dizendo aqui, a observação que está na palavra de Deus. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, e por isso é que realizou sinais e prodígios em nome de Jesus, tanto Estevão quanto Filipe, homens simples, mas que estavam cheios do Espírito Santo. Portanto, pessoas simples são capacitadas pelo Espírito Santo. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Terceiro subtópico: capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma mensagem ou de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Todos os crentes pertencem ao ministério profético. Todos os crentes são chamados para fazer o ID do Senhor. Nesse sentido, conforme o texto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Toda a igreja do primeiro século, toda ela era revestida, era capacitada pelo Espírito Santo, de modo que o testemunho da igreja, de toda a igreja, trazia um diferencial para aqueles que entravam, que viam o que estava acontecendo na igreja do primeiro século. Observe que, assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 47. Vamos ler do versículo 44 ao versículo 47, que diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, havia na igreja koinonia, união. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos
com alegria e singeleza de coração, com sinceridade, com simplicidade, louvando a Deus e caindo, veja bem, e caindo na graça de todo o povo. Todo o povo ficava maravilhado com o que estava acontecendo na igreja. Era o Espírito Santo capacitando a igreja testemunhando acerca de Cristo, sendo capacitada pelo Espírito Santo, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Terceiro tópico: o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Primeiro subtópico: o envio missionário. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nós observamos que narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Vamos ver isso no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. Veja o que diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor, nós aprendemos nas lições passadas que quando prestamos culto a Deus, estamos servindo a Ele. Então, cultuando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós já falamos aqui que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa divina e, como pessoa, ele é dotado de personalidade. E nós sabemos que os aspectos da personalidade é o intelecto, vontade e sensibilidade. O Espírito Santo ele tem intelecto, ele é sensível e ele tem vontade. Ele direciona, ele separa. E aqui nós vimos que o Espírito Santo separou diretamente Paulo e Barnabé para realizarem a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. Observe que Lucas, ele narra, ele escreve que ali, neste culto, nesse momento de oração, estava ali profetas. Certamente o Espírito Santo, através dos dons do Espírito, ele separa Paulo e Barnabé. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Segundo subtópico: a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Observe bem, isso é muito importante. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária, quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os impediu de pregarem na Ásia. Foi o Espírito Santo que decidiu, isso é muito importante, quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Isso está registrado em Atos capítulo 16, versículo 9. Ponderamos aqui que,
Muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. É preciso ter a orientação do Espírito Santo no trabalho missionário para saber quando enviar, onde enviar e quem enviar. É preciso que tudo esteja sempre sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para que possa frutificar, para que possa dar fruto à obra missionária. Conclusão: encerramos esta lição e, consequentemente, este trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da chamada, da vocação missionária da igreja. O revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, o Pentecostes, realmente faz toda a diferença na chamada, na vocação da igreja para o cumprimento de sua missão, que é de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Assistam as lições que estão aqui em cima. Há uma playlist no canal com todas as lições e você pode assistir, porque uma lição vai linkando na outra, fazendo com que você entenda melhor o assunto que foi tratado durante todo esse primeiro trimestre.